bem-vindos a mais um programa Fashion. E agora, neste primeiro bloco, nós vamos saber como superar a dor e reescrever a própria história com ela, que é psicóloga, escritora, Odegine Graça e também artista plástica, né, Odegine? Seja bem-vinda. Isso, também pinto. Então, que bom estar aqui com você, Pois é, e Séries. falar Muito de um bom. tema tão interessante, É. né? Que também essa superação da dor e também refazer a vida vem do projeto Soul Script, não é isso? E eu queria Isso. saber do que se trata esse projeto. Então, é um projeto de elevar a mulher à soberania dela. São mulheres acima de 50 anos. Normalmente, nós, mulheres acima de 50, já construímos soberania para os nossos maridos, para os nossos filhos, até para os nossos amigos. Às vezes, redigimos grandes empresas, cuidamos de tudo, né? Menos da gente mesmo. Pois é. E para quem é esse trabalho? Ele é Esse, voltado traba para quem? esse trabalho é para mulheres acima de 50 anos, aonde eu conto a história delas. É uma mentoria de 3 meses, né? Nesses 3 meses eu encontro com a pessoa 2 horas em cada semana e no final eu escrevo uma história de ficção com arquétipos, né? Que isso cura muito sobre a vida dela, onde ela é a heroína da história. Uau! Ou seja, acaba ela superando a própria história, né? E se Aham, reencontrando e se refazendo é, e até dando um outro final, né, à história. exatamente, Séries. Eu estou terminando agora com uma mentorada que ela está assim totalmente encantada. E ela disse: eu nunca imaginei olhar a minha história assim. Hoje eu me sinto empoderada. Foi essa palavra que ela usou. Porque eu não sabia, perdão, eu não sabia que eu era tudo isso. Olha, e como é que você faz essa análise? Como é que você faz a captação dessas informações? Como é que é feito esse processo, né? Que acaba também sendo uma terapia, também, né, de certa forma. E você levantar esses dados para, de certa forma, mudar o pensamento dela também, mudar as emoções dela, tentar, né, trabalhar tudo isso nela e escrever o livro. Como é que é feito todo esse processo? É um processo, eu digo, de muita intimidade com a pessoa. Quando eu me encontro com ela, a gente começa a conversar. Só conversar. Não importa por onde ela comece a contar a história dela. Onde ela começa a contar a história é onde eu pego o primeiro fio. E a gente vai conversando. Durante aquelas 2 horas de conversa, eu estou anotando, eu estou gravando. E aí, quando termina uma sessão, aí eu dou exercícios para ela fazer em casa, para curar feridas, principalmente da criança. A maioria de nós tem uma criança ferida que dói, dói. Você sabia que insônia a gente tem porque a nossa criança ferida está em alerta? Ela não consegue descansar, ela tem que ficar em alerta. E aí dá o quê? Insônia. Né? E tem muitas outras doenças que a gente tem que é devido à criança ferida. Aí eu trato em primeira mão essa criança ferida. Eu dou áudios para ela ouvir em casa de relaxamento, de reprogramação. E vou aplicando dentro da sessão técnicas do Soul Scripting, porque é chamada assim, a terapia da escrita, ela já vem sendo utilizada há muito tempo. E provou-se que é extremamente eficaz. Por quê? Uma área do cérebro é aquela que você fala. Outra área do cérebro é aquela que você escreve. E raramente a gente utiliza essa parte, né, da gente. Aí você vai dizer, mas hoje então precisa saber escrever, né? Não. A escrita são exercícios e exercícios espontâneos para você contar de você e desbloquear. Então tem toda uma sequência de escrita de desbloqueio, sabe?
E o que é que torna o Soul Script diferente da terapia convencional comum? Uhum. Três coisas. Primeiro, a terapia comum normalmente não tem as técnicas de escrita, né, que eu aplico. Não tem todo o material para a pessoa levar para casa. Relaxar, fazer o relaxamento, fazer as pontuações. Tem um material assim que ela pontua as dores que ela tem no corpo, por exemplo. E eu dou o significado de cada dor. E nesse significado eu trabalho relaxamento para que ela relaxamento e personagens, porque a gente vive sempre um dos 12 arquétipos, né? E um desses 12 arquétipos que a gente está vivendo, ele dita o direcionamento da nossa vida. E nesse direcionamento tem a parte sombra e a parte luz. A maioria de nós vive a parte sombra e não desfruta da parte luz do arquétipo. É para aí que eu quero trazer a mulher, para a parte luz do seu arquétipo. Então, e no final, eu escrevo um livro sobre a história dela, e isso também não tem na terapia. E ela pode publicar, se ela quiser. Olha, e como é que essa escrita ela pode curar, Odegine? Olha, é uma coisa tão profunda e tão bonita de se ver, porque você revisita você mesmo, sabe? É um revisitar da sua história. Você começa a escrever e desbloqueando e você vai, sabe? Você só vai. É uma escrita que não tem ponto, não tem vírgula, é só você desabafar com o papel, né? E se a pessoa não lembrar de certos pontos da fase dela? Porque deve ser do início, desde a infância, não é isso? Mas se ela não conseguir recordar tudo, são lembranças pontuais? São o que ela sente, o que ela pensou? Como é que é feito isso? Assim, nas conversas, a pessoa lembra aquilo que é mais importante para ela. E não importa se você vem para mim e diz assim, Iode, um exemplo, tá? Iode, olha, quando eu era criança, eu gostava de comer Maria Mole. Nossa, Iode, ontem eu fui almoçar com a minha amiga e fiquei muito tensa. Não importa a sequência da coisa que você conta, o que importa é a emoção. E eu também sei ali por que você passou da Maria Mole para a tensão com a sua amiga. Então, é um pulo no processo que tem esse vácuo, que não é um vácuo. Né? Você pula propositadamente para não enfrentar aquele momento seu. E está tudo bem. Né? Mas você volta a falar desse vácuo? Você insiste ou você tenta falar desse vácuo ou deixa? Não, é totalmente à vontade. Eu sei o que significa. Daí eu transformo isso em um símbolo na história dela. Então você, como psicóloga, você faz uma análise dentro dessa história do que aquela passagem de tempo que não foi contada, o que aquilo significa. Isso, bem assim. E por que as pessoas não fazem esse tipo de trabalho? É claro que existem pessoas tão capacitadas quanto eu, né? Mas é mais raro, né? Porque eu estudei arquétipos a minha vida inteira, né? Eu tenho 25 anos de estrada. Então, eu amo isso. Símbolos e arquétipos são a minha praia. Então, quando eu estou conversando com a pessoa, os símbolos estão passando. Ali eu estou olhando para a pessoa e vendo o arquétipo, vendo os símbolos. Por exemplo, num divórcio muito difícil, né? Também fiz um trabalho assim que foi maravilhoso. Ela tinha se divorciado do marido depois de 35 anos de casada. Né? Ele a deixou por uma menina de 23. Uau! E ela ficou destruída. Né? E à medida que a gente foi reescrevendo a história dela, esse divórcio eu coloquei como ela enfrentando o dragão. Né? E ela enfrenta o dragão, ela
mata o dragão e ela supera e constrói o próprio palácio. Foi tão empoderador esse livro e essa história dela, porque era dela, só ela não conseguia ver, né? Ela é arquiteta, uma arquiteta maravilhosa, por sinal. E ela voltou a desenhar durante o processo da escrita do livro. Porque eu escrevo uma parte e na próxima sessão a gente lê juntas. E eu dou os exercícios para vocês se curando. É muito lindo o processo. Olha, é a primeira vez, Odegino, que eu vejo um tipo de terapia, porque isso é uma terapia, de certa forma, dessa maneira, com esse propósito. Porque, de certa forma, quando você coloca para fora, eu até quero que você me fale um pouco disso também, que é a transformação, que quando a pessoa coloca para fora todos os seus medos, superação, dores, enfim, tudo que aconteceu na vida dela, né, que passa para a psicóloga, já é uma parte terapêutica também, que aí você traz todo um processo, né, de terapia, mas é uma forma também dela se curar, colocando para fora tudo aquilo que estava guardado ali dentro, uma forma de desabafar e ver com a outra ótica. Aí eu queria saber de você, nesse seu processo, nesses seus trabalhos, qual foi a maior transformação de vida que você já viu? Teve tantas, sabe, mas eu acredito que é essa história que eu estou terminando agora, essa mentoria. Ela é uma mulher simplesmente fantástica, sabe? É uma mulher forte e ela teve uma história tão sofrida, mas tão sofrida, e ela simplesmente foi superando momento a momento, e construiu um império. Ela tem uma condição de vida muito boa, e ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa simples. No mesmo salão que ela ia, como diz ela, quando ela era pobre, ela continua indo. Nas mesmas lojas que ela comprava, ela continua comprando. E ela entra no bairro e todo mundo sente muito orgulho dela, sabe? E a transformação dela foi se empoderar da bondade dela e de toda essa força, esse poder que ela tem. Porque ela não sabia, ela tinha problemas de autoestima, você acredita? Acredito. É um mulherão, ela é linda, uma loira alta, assim, toda, né, chique, como diz. E ela tinha problema de autoestima. E não adiantava você dizer, nossa, fulana, mas você é muito linda, você é muito querida, você... Né? Não estava esse reconhecimento da história dela. E quando a gente foi lendo o livro dela, ela chorava, assim, se emocionava, e ela dizia assim, nossa, eu nem imaginava que eu superei isso dessa forma. Porque uma coisa é você estar na situação. Outra coisa é você contar a situação numa forma de história, né? E nessa história você se vê superando aquele dragão, aquele monstro. É maravilhoso. E até entendendo, né, vendo por um outro olhar, como ela passou pelo aquele processo, que ela mesma não tinha noção. Porque acontece muito isso. Você está ali na batalha. Você está enfrentando aí os tubarões, os dragões, mas você não se vê vitoriosa, você não se vê com ferramentas, você se vê incapaz, mas você está lutando. Mas uma pessoa que está do lado de lá, observando, analisando, já vê você da forma como tem que ser vista. E às vezes a gente precisa de alguém que diga, amiga, abra a vista, se sacuda, porque é assim que aconteceu. Né? E você escutando aquela história que é sua, né? É sua história, você fica assim, meu Deus. Uma delas falou assim para mim, mas hoje eu sou tudo isso. Daí eu falei, é isso e muito mais. Né? Então, o que é isso? É uma forma de resgatar o legado dessas soberanas e fazer com que elas se sintam soberanas, porque são, né? São soberanas. E aí, no final do processo, Odegino, o que é que as pessoas levam?
né? Levo um livro, Tá. né, inteiro, escrito, para que elas deixem para os netos, para os bisnetos, é o legado dela, né? Mas é um livro impresso ou é só o rabisco, assim? Não, Em é um Word? livro impresso. E Só para também, ela, um único livro que entrega a ela. a Então, se ela. ela quiser reproduzir mais, ela Isso. vai para a editora e Isso, compra, né? isso, e faz, porque eu entrego ele prontinho, é só ela mandar rodar, né? E daí ela roda para quantas pessoas ela quiser, né? Porque tem gente que tem uma família enorme. E se essa pessoa gostou tanto e quiser vender esse livro como história, Aham, ela pode? ela pode. Você entra também com participação nesse livro, por ser a Não, autora? não. A autora, assim, que A quis... autora é a pessoa, a história é sua, Certo. né? A Mesmo história você escrevendo e passando todas essas informações, ela recebe o livro como ela sendo a autora. é dela, é dela. É esse o fundamento. Você Perfeito. protagonista da sua própria vida. É a sua história. Uhum, Eu só estou contando a sua história, entendi. né? Ah, interessante, viu? Tô já entrando nessa fila aí, viu, Adechine? Isso aí. É porque é incrível. Realmente a gente passa por tantas situações que às vezes a gente não consegue realmente analisar com uma outra ótica. E você colocando isso, você se vê, né, como essa pessoa se cura de muitos traumas e acaba, né, dando um rumo diferente à sua vida. Agora, assim, isso aí que você está trabalhando, ele é mais emocional ou ele é mais científico? É os dois. Os dois? Cura as emoções, né? E hoje a neuroplastia, né? A neuropsicologia, ela fala da mudança dos neurônios da gente, né? E essa mudança dos neurônios se chama neuroplasticidade. E dentro das emoções tem um psicólogo chamado Hillman, que eu trabalho muito, ele que fundou a psicologia arquetípica, que ele diz assim: nós somos seres históricos. Né? Nós nos fazemos e refazemos dentro da história que contamos. E cada vez que contamos a nossa história, surge uma nova história. Né? Então, nós somos seres históricos. E quando a gente conta essa história, você sente algo. Daí, na próxima vez, você já não sente mais aquilo. É outra coisa, é um outro momento. E isso é muito lindo, porque quando você vai contar de novo ou escutar, né, você diz assim: nossa, mas eu já não sinto mais aquilo que eu sentia. Nossa, o que aconteceu? Essa pessoa mesmo, né? Ela chorava bastante quando resgatava a criança dela, né? Hoje já não. Ela diz: eu fico emocionada, mas eu não sinto aquela vontade de chorar, aquele desespero que eu sentia no início. Então, é muito diferente. E outra coisa que ela aprendeu, porque ela é uma pessoa muito boa, sabe? A gente trabalhou muito no personagem dela, né? Que é uma rainha que não sabe que é uma rainha, né? E depois, no decorrer do caminho, ela descobre que ela é uma rainha, e uma rainha guerreira, né? Eu uso muito assim: é diferente você ser bom para você e para as outras pessoas, e não ser um chão para as pessoas pisarem. Né? E ela disse assim: hoje eu era um chão para as pessoas pisarem. E eu ficava o tempo todo servindo, servindo, servindo. E ninguém chegava e perguntava: ô, fulano, como é que você está? Está tudo bem com você? E normalmente é assim, né? Normalmente é assim. Ela servia todo mundo, ela arrumava para todo mundo a mesa, a casa, tudo. Né? E ninguém se importava nem se ela estava cansada, porque estavam tão acostumados, né, com aquela super mulher. Né? Ela colocou limites. Nós trabalhamos muito colocar a cerca em volta do castelo, colocar a cerca em torno do castelo. Para que ninguém invada o seu espaço. Né? Isso, limite. E ela falou assim que uma pessoa, uma sobrinha dela, falou assim: tia, a senhora está ficando com o coração peludo. Mas isso acontece, né? Porque é um trabalho que se faz. E muitas vezes a gente tem que precisa aprender a dizer não. Né? Não, não dá, não posso. Porque é você, a sua saúde mental.
as suas emoções, a sua fragilidade. Se você realmente não põe limites, você mesmo se destrói, né? Ô, Degine, eu amei o seu projeto. linda. Quando você me falou, eu fiquei encantada, mas agora com mais detalhe ainda, né? E eu espero que tenha muito sucesso aí no projeto, muito viu? obrigada. E eu gostaria de, quem sabe, um dia ler essas histórias, né? Se essas mulheres imprimirem, mandarem rodar aí, será um prazer. Isso. Viu? Obrigada. Obrigada, viu? E você também deve ter uma história bárbara, Ah, né? minha filha, tem uns babados aí. Ai. Obrigada, viu? Foi um Obrigada, prazer. sério. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas não sai daí, que a gente volta já já com mais informação para você. Há 34 anos, a Rede Opção faz parte do seu caminho. Seja na rotina da cidade ou na estrada, estamos sempre a postos para te receber com atendimento de confiança, combustível de qualidade e unidades bem localizadas na Paraíba